Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, há 23 dias das nossas eleições. Muita coisa importante está acontecendo no Brasil. E hoje, como eu sempre faço às sextas-feiras, é dia de analisar alguns desses acontecimentos e também as falas do presidente da República que ele sempre faz às quintas-feiras nas suas lives. Você que acompanha sempre os nossos encontros aqui, sabe que há mais de 3 anos eu acompanho as lives do presidente da República. E sempre me impressionou muito como os grandes veículos de comunicação se omitem de uma forma absolutamente inexplicável sobre essas falas do presidente. Porque em qualquer lugar do mundo, um chefe de Estado, quando ele se reporta a um segmento da sociedade, as falas são consideradas, elas são colocadas à reflexão de outras tantas. E quando acontecem mentiras, acontecem desinformações, ataque às instituições, os veículos de comunicação têm a obrigação de fazer um contraponto, de colocar o que está acontecendo, de informar a sociedade. Se a sociedade não é informada, a sociedade age de forma absolutamente míope. E por isso, quando a gente vê um 7 de setembro com as ruas bastante movimentadas com seguidores do Bolsonaro, as pessoas ficam com interrogações. Como é que essas pessoas estão indo? Essas pessoas estão ignorando o que aconteceu no Brasil, elas ignoram as falas absolutamente irracionais, mentirosas do presidente da República, enfim. Bom, eu vou analisar com vocês os últimos acontecimentos, porque acompanhando as lives do Bolsonaro durante tanto tempo, eu posso dizer para vocês que eu vi muitas bizarrices, né? A de ontem, no quesito bizarrice, não superou outras, porque ele não trouxe ali as figuras bizarras que ele costuma trazer. No entanto, no quesito mentira, fake news, introjetação do pânico moral, do medo, de teorias conspiratórias, de situações absolutamente muito mais próximas do terrorismo do que um discurso de um político. Pois bem, eu confesso a vocês que ontem foi barra pesada. Pois bem, se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, enfim, se você gostar, a compartilhar, a dar seu joinha, mandar seus comentários e a participar dos nossos chats que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5h30, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, olha, o 7 de setembro, nós não sabemos ainda qual será o impacto na sociedade das cenas que nós vimos, dos discursos, a percepção da sociedade. No entanto, muitos jornalistas estão fazendo várias especulações. A gente só vai saber quando as pesquisas de opinião qualificadas começarem a mostrar se a superexposição que o Bolsonaro teve no 7 de setembro vai render alguma coisa positiva ou se, ao contrário, muitas pessoas vão ficar amedrontadas, vão perceber coisas negativas que aconteceram, a usurpação da máquina pública e ele vai perder mais algum tipo de substância. No entanto, eles estão muito barulhentos, como era absolutamente previsível que aconteceria aqui que iria acontecer aqui no Brasil. Pois bem. E o Bolsonaro, gente, ele falou coisas tradicionalmente absurdas na sua live, né? O conjunto foi super elástico. Ele trafegou por todas as linhas ali. E eu fiz aqui algumas anotações que eu vou compartilhar com vocês, mas só para mostrar como não há limite no quesito insanidade, quando o propósito é colocar medo nas pessoas. O Bolsonaro ele se comporta como um adulto tentando colocar medo em crianças. Então ele fala as coisas mais absurdas, mas as crianças, como não têm um juízo, um senso de racionalidade, né, muito amadurecido, acabam acreditando, acabam ficando com medo, né? O Bolsonaro ele faz isso e parece que os seguidores do Bolsonaro têm essa espécie de infantilização do raciocínio, porque ele fala as coisas mais absurdas, inclusive coisas absolutamente inexplicáveis. Ele não consegue explicar de onde veio o dinheiro, que ele comprou os imóveis, mas ele fala disso e as pessoas se convencem que ele está falando alguma coisa que faz sentido, né? Pois bem, só para ilustrar mais uma novidade no pânico, na estratégia do pânico do Bolsonaro, ele agora diz o seguinte: se nós tivermos um governo de esquerda aqui no Brasil, ele falou muita coisa, ele falou que a gente pode ter perseguição de padres, fechamento de igrejas. Gente, teve isso em algum governo de esquerda, de centro-esquerda, governo liberal aqui no Brasil, em algum momento da nossa história? Os governos do PT, com todas as críticas que se possa fazer, eles fizeram algum tipo de perseguição religiosa? Se eles não fizeram durante 13 anos, vão fazer agora no próximo governo? E aí o Bolsonaro
ameaçou, quer dizer, introjetando esse pânico, né? Ele disse que até as pessoas seriam impedidas de usar telefones celulares se a gente tiver a vitória aqui do candidato Lula, né, que está comandando as pesquisas aqui no nosso país. Alguém acha que em certos países aí de esquerda, com ditadura, tem essa liberdade para fazer, para beber o que estavam bebendo, para fumar aquela máquina de cigarro que vocês aí estavam fumando, usando um aparelho celular? Você acha que aí fora tem liberdade com celular, nesses países? Então, é o seguinte, ele discorreu sobre isso com uma naturalidade abissal, como se fossem fatos absolutamente notórios, né? Muitas coisas ele não conseguiu explicar, como, por exemplo, o dinheiro dos imóveis, né? E aí cabe um parênteses aqui. Eu comentei com vocês que eu vi uma propaganda no horário eleitoral que levantava essa lebre, né? Da onde veio o dinheiro dos imóveis da família Bolsonaro? E eu disse para vocês, nesse vídeo aqui, deixa eu ver se está nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui, onde eu disse que não haveria condição nenhuma do Bolsonaro, do partido dele, conseguir direito de resposta. E o que aconteceu? Exatamente isso. Não conseguiram direito de resposta. Tiveram que fazer, no horário do Bolsonaro, uma tentativa de explicação. Aquela fajuta, dizendo que, olha, o dinheiro não foi, os imóveis não foram comprados em dinheiro vivo, foi em moeda corrente. Tudo bem. Mas e essa moeda corrente, ela veio da onde? O dinheiro em cheque, o dinheiro em DOC, eles brotaram de Marte? Pois bem, e dá para ver que a campanha de Bolsonaro assimilou o golpe. E é por aí, é começar a jogar mais questões ali relacionadas à honestidade, ao dinheiro da família, porque isso aí, o Bolsonaro, a campanha dele, é a que mais gasta dinheiro em pesquisas. Eles fazem pesquisas qualitativas todos os dias. E eles sabem que essa questão pegou firme na campanha do Bolsonaro. Então, como eu disse para vocês, né, não tem direito de resposta, porque você não tem direito de resposta quando alguém diz uma verdade a seu respeito. Pois bem. Então, teve uma outra situação da live do Bolsonaro, que é uma situação muito complicada e que até hoje as pessoas não deram uma atenção especial. Quando ele diz o tempo todo que o Lula não pode sair às ruas, porque o Lula tem que ficar dentro do hotel, se ele for nas ruas ele vai ser vaiado. Gente, quando ele faz isso, ele simplesmente está estimulando, ele está dando recado para os seus seguidores para que façam que tenham esse tipo de comportamento agressivo. Isso culmina no quê? Naquele tipo de assassinato que nós vimos lá no Paraná e que está absolutamente varrido para baixo do tapete nesse período. Os grandes veículos de comunicação têm a obrigação de conversar com esse cidadão, tentar entrevistar, saber quais foram os motivos, o que o influenciou a praticar esse assassinato, né? Porque o assunto ficou meio colocado de lado, porque, como eu tenho dito a vocês, os grandes veículos de comunicação, infelizmente, eles fazem parte dessa estrutura de sustentação das insanidades bolsonaristas. Gente, é como se fosse um grande jogo de xadrez, né? O mercado financeiro, o setor econômico, o setor empresarial, os grupos transnacionais que têm negócios aqui no nosso país, os grandes investidores, os grandes usurpadores do Estado brasileiro, todos eles têm nos meios de comunicação ali uma espécie de porta-voz, né, dos seus negócios. E aí, no meio dessa história política do nosso país, eles conseguiram fazer com que chegasse ao poder uma figura tão desclassificada e desqualificada quanto o Bolsonaro. Então, como se eles dissessem, olha, deixa ele fazer todo tipo de estupidez possível, porque enquanto nós estivermos com Paulo Guedes passando com os nossos negócios, tá tudo beleza. Bom, mas se ele exagerar nessas loucuras, bom, aí a gente tem um Procurador-Geral da República, a gente precisa ter esse quadro estratégico também a nosso favor. Ele tem que blindar o Bolsonaro. E a subprocuradora, a vice-procuradora? Mesmo jeito, ela tem que estar ali também sendo um muro de contenção. Mas se não funcionar, ele tiver que fazer uma representação, tiver que iniciar um processo de impeachment. Bom, aí a gente tem o Arthur Lira. Então, gente, o jogo está muito bem amarrado, o jogo está sempre voltado aos interesses do grande capital aqui no nosso país. Isso não é fantasia, gente, quando vê essas omissões dos grandes veículos de comunicação que possibilitaram o Bolsonaro criar esse estado de ânimo aqui no nosso país, poderíamos até dizer um estado de desânimo, a gente consegue compreender como é que estão todos juntos, estão todos do mesmo lado. Infelizmente, as pessoas que seguem Bolsonaro
não tem essa percepção, porque se tivesse não estariam com o Bolsonaro, né? O que ele falou mais de mentira? Gente, é muita coisa, o resumo aqui nosso é bem enxuto, né? Ele falou para as pessoas compararem o preço da gasolina no Brasil e em outros países do mundo, que a gasolina no Brasil está mais barata. Ele só esqueceu de dizer que, por exemplo, na Inglaterra, o salário mínimo lá representa 12, 13 vezes mais do que o salário mínimo aqui no nosso país. Nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha. Gente, é um negócio assim absurdo, mas aí eu fico imaginando como é que alguém escuta um argumento tão infantil, infantilmente ruim, desorganizado, sem sentido, e acredita nessa história do Bolsonaro. Bom, ele voltou a falar mais uma vez que a política do fica em casa foi que causou a economia ruim no Brasil, que ele é o único chefe de Estado do mundo que lutou para que nós não tivéssemos a política do fica em casa, que o camelô tinha direito de vender o seu churrasquinho de gato, de vender o seu biscoito, enfim. Ele faz esse discurso, isso pode até chegar na cabeça, né, dessas pessoas, chegar na compreensão dessas pessoas. No entanto, o que ele está dizendo é que, para ele, essas pessoas tinham que se contaminar mesmo. É um risco, e se elas morressem, azar deles, né, dessas pessoas. Agora, ele tem médico 24 horas por dia ali no calcanhar dele. Então ele pode, como ele fez durante a pandemia, jogar as pessoas à morte, porque ele tem sempre uma boia de salvação muito confortável, né? E disse sobre os imóveis dele que até o Janot, as duas casas que ele tem na Barra de frente para o mar, no condomínio de frente para o mar, que o Janot não encontrou nada de irregular. Pois bem, ele só esqueceu de dizer onde é que ele comprou, onde é que ele teve o dinheiro para comprar essas duas casas na Barra da Tijuca. Gente, isso precisa ser cada vez mais ventilado também, né? Bom, mais outras questões que ele falou sobre pânico vermelho. Ele falou de prisão de freiras, de fechamento de igrejas, como eu comentei com vocês aqui, e que os venezuelanos que chegam no Brasil chegam 15 quilos mais magros. Falou da Nicarágua. Ele vai... Gente, é um roteiro tão grande de medos que fica até difícil a gente contar todos eles, né? Ele não falou absolutamente nada do bicentenário, da nossa independência, passou batido. Ele é o presidente do nosso país e ele não falou absolutamente nada desse episódio da nossa história. E também não compareceu também a um evento com mais de 50 chefes de Estado, porque a pequenez intelectual, mental republicana dele não permitiu, né? Ele de pirracinha não foi e nem mandou justificativa. Gente, mais tarde eu vou repercutir com vocês as coisas do dia, muitas situações estão acontecendo. Hoje foi só para jogar essa pílula aqui para vocês, que eu sei que muitas pessoas não gostam de ver a figura presidencial. Mais tarde eu tenho algumas cenas aqui que não são cenas dele que merecem também a nossa reflexão para a gente entender para onde nós estamos caminhando até o dia 2 de outubro, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez e fica como síntese dessa live do Bolsonaro, como a gente poderia classificar como a live mais medonhenta que ele já fez até hoje, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!